Nottingham Forest vai pagar ao Botafogo 40 milhões de euros por Igor Jesus, Cuiabano e Jair. Temos que conversar sobre isso. E mais atualizações sobre Gatito Fernandes e a sua possível volta para o Botafogo ainda para o Mundial. Tudo isso e muito mais aqui sobre o Fogão agora. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueça, aqui embaixo, link do canal reserva. Eu vou falar isso até o dia 22 de junho, porque até esse dia, se mais um strike, a gente perde esse canal aqui, o principal, e você perde o contato com a gente. Tem quase 30 mil nesse canal e só 1.100, eu acho, no reserva. Então são 28 mil pessoas que podem perder o contato com a gente se esse canal aqui sumir. Então, tá vendo esse vídeo? Antes de ver o vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal reserva, tá? Tem conteúdo lá também, vídeos legais lá também, igual aqui. Então se inscreve lá, caso esse canal caia, você está preservado o nosso contato diariamente. Vamos pro vídeo e depois a gente conversa. Muito bem, os confrontos da Copa do Brasil, o sorteio aconteceu ontem, a gente passou ontem aqui os confrontos da Libertadores e também da Sul-Americana, Sul-Americana que é aqui do nosso SBT, a casa da Sul-Americana é o SBT, e a gente hoje vai passar os confrontos da Copa do Brasil. O sorteio também aconteceu ontem. O São Paulo vai pegar o Atlético Paranaense. Vamos nos cariocas. O Vasco vai pegar o CSA, não é isso? Sim. O Botafogo vai pegar o Red Bull. O Flamengo vai pegar o Atlético Mineiro. E o Fluminense vai pegar o Internacional. Quem pegou o mais fácil, Venê? O CSA, né? Se deu bem! Você fica falando que na sua vez... Não, eu falei que o CSA pegou o rival mais fácil. Venê! Eu não tinha entendido! Ó, deixa a gente quietinho. Eu não tinha entendido. O mais fácil, na minha opinião, pra te responder de todos aí, acho que o Bahia. Acho que o Bahia pegou o adversário mais fácil. E eu acho que o Palmeiras acabou pegando um adversário extremamente difícil. Por ser um clássico o Corinthians regional. vive um momento horrível, dentro e fora de campo. Mas é um clássico, não tem jeito. Inclusive o Corinthians venceu o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Muito bem. E esse confronto aqui na Copa do Brasil dá um quente bom também, né? Quando for no Maracanã vai virar o quê, Pedro? Não tem muito equilíbrio nisso aí não, né? Por quê, Pedro? Porque o Flamengo costuma bater no Atlético Mineiro, a verdade é essa. Mas pode ter um equilíbrio. O Flamengo pode poupar jogadores. Tem isso assim, porque não é a prioridade do Flamengo nesse sentido. Mas, obviamente, quem pegou o adversário mais fácil foi o Vasco. O Vasco pegou o CSA de Alagoas, dos cariocas, claro. Eu acho que o destino sorriu pro Vasco, tem que ver se o Vasco vai sorrir pro destino, porque é meio complicado, assim. Tá vendo, Oliver? E, cara, tem que lembrar que o CSA eliminou o Grêmio, um Grêmio totalmente desfacelado, foi 3-2 o primeiro jogo, 0-0 no segundo jogo, teve polêmica de arbitragem também, mas o Vasco ainda vai decidir esse jogo em casa. Então, assim, com todo o respeito, não tem por que o Vasco não ter a obrigação de passar nesse confronto. O resto, eu acredito que ninguém tem obrigação de nada. Nem o Fluminense de passar do Internacional, nem o Botafogo de passar do Red Bull Bragantino. A gente falou, quem tá melhor hoje? O Corinthians ou o Red Bull Bragantino? O Red Bull. Não tenha dúvida. O mais difícil de enfrentar hoje é o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino é mais difícil do que o Galo, do que o Inter. Talvez esteja na mesma prateleira. Mas o Botafogo também pegou uma pedreira, cara. Pegou. Eu também acho isso. Você falou o quê? Que quem pegou o confronto mais fácil foi o CSA? Que você falou eu do falei Vasco. na brincadeira, pelo amor de Deus. Mas você sabe que tem a presidente do CSA? Sim. Tem um vídeo dela. Ela comemorou, né? Ela comemorou. Mas eu entendi o lado dela, Vamos ver o vídeo, tá? e eu quero a opinião de vocês. Eu não achei como deboche, não. É a presidente do CSA comemorando que pegou o Vasco. Cadê? Confronto 6 formado com C. Aqui, essa loura aqui de costas. Ó, agora, confronto... Vasco da Gama, ela virou confronto 6 formado com CSA e Vasco da Gama. Eu acho, Pedrosa, que ela comemora no sentido de pegar o Vasco. A bilheteria fica boa de vender o jogo. Em Alagoas tem muito vascaíno. Exatamente. Ela vai pensar mesmo na parte financeira. Porque, com todo respeito, muitos do que ela ia pegar aqui serão confrontos com tradicionais, né? Com times... Sim. Grandiosos. Então, o olhar dos times de menor investimento neste momento da Copa do Brasil é muito financeiro, perfeito? Sim. Então, acho que ela gira naquele momento assim, ela vira, cara, que bom. Pô, vou botar uma bilheteria, vai ser alta quando eu jogar em casa, vai vender todos os ingressos, vai ter um apelo grande de midiático no confronto. Ou você acha que ela comemorou porque pegou o Vasco? Eu vou acreditar que seja a primeira opção.
porque comemorar que pegou o Vasco, cara, eu acho que ela tem que olhar um pouco a campanha do ano passado. O Vasco, mesmo com um time pior, conseguiu chegar na semifinal da Copa do Brasil. Em São Januário é sempre muito complicado e o Vasco tem se mostrado forte nessa competição, principalmente quando joga em casa. Então, assim, eu vou muito mais pelo lado disso aí, que é, em Alagoas tem muito vascaíno, assim como qualquer lugar do Brasil. Então ela tem a certeza de que vai ter casa cheia no estádio dela, tanto da torcida do CSA, porque a gente falasse do CSA e do CRB, são dois times tradicionais, que não vivem grandes momentos, mas são dois times muito tradicionais lá de Alagoas. O CSA hoje está na Série C, está em 10º colocado da Série C. Então, assim, cara, não dá para cravar que o Vasco vai passar, vai deixar de passar, mas eu não teria comemorado pelo sentido esportivo. Eu acho que o Vasco é muito mais forte do que o CSA e tem condições de passar tranquilamente. Muito bem! De olho no Mundial, meu fogão tá testando o inglês dos jogadores. Aliás, tá um barato. Um beijo para todo mundo da Botafogo TV que tá fazendo esse conteúdo. E na volta tem o quê? Não tem drone, não. Não vai falar! Inclusive, 3 jogadores do Botafogo tem que fazer aquele curso que você aprende mais rápido. Eu fiz esse antes de ir pro Canadá. Como é o nome desse curso? Eu tô Esqueci tentando. também. Intensivo? Intensivão de inglês, porque vai aprender. Eu tô lenta hoje, por favor. É intensivo. Tenham paciência comigo, tá bom? Faz o... Não vai falar. Não tem drone que ele não vai falar. Ô, Alex, fecha o microfone do Venê que ele não vai falar. Work Experience, faz esse. Faltando tão pouco para o Mundial de Clubes, o elenco do Botafogo já está entrando no clima da super competição. A Botafogo TV fez uma brincadeira com alguns atletas do Alvinegro para saber se já estão com o inglês na ponta da língua. Fala, mas às vezes talvez. Não é nada, mentira. Vitinho tá falando que aqui... Talvez, maybe. Maybe. Mas nem todos estavam tirando nota 10. Cuiabano que o diga. E aí? Alguma coisa dope, né? Teve até dinâmica para saber um pouco da cultura dos Estados Unidos, mas pelo que parece, não estão sabendo tanto assim. Mano, eu vou acertar. A Disney... Olha ele! A praia de Los Angeles, né? Não, que isso? Praia, vamos aqui, rapaz. Foi. Joe, já bati. Não. Times Square, Disney e... Estado da Liberdade? Eu ia falar, mas por que não valeu? Não. E será que até lá John Textor vai ajudar esse elenco a estar 100% preparado para viver a experiência nos Estados Unidos? Donuts? Pizza? Pizza não! A pizza é Itália. Calma aí. Vai. Muito bom! Um beijo, pessoal da Botafogo TV. Amandinha, apresentadora brilhante da Botafogo TV. Estaremos juntos lá no Mundial de Clubes. Venê Casagrande, fala, Venê. Good job, Botafogo TV. Good job. Parabéns pelo trabalho de vocês. Pois é, tem pacotão saindo do Botafogo. Tem, Venê. Quem é? Quem são? Vamos lá, lembra que na semana passada a gente comentou do Igor Jesus? E que de fato a informação procedia? Inclusive, os empresários do Igor Jesus estão nesse momento avaliando e receberam já o contrato do Nottingham Forest. O negócio está muito bem encaminhado, ele já aceitou a proposta. Depois do Mundial, de fato, ele deve vestir a camisa do Nottingham Forest, contrato de 5 anos. Só que ele não deve ir sozinho, ele vai com outros 2 companheiros atualmente no Botafogo. São esses aqui da tela, Venê? Exatamente. E o pacotão... É o Jair e o Cuiabano, né? Ou seja, Igor Jesus, Jair e Cuiabano, o pacotão vai custar para o Nottingham Forest 34 milhões de euros. Então, o time inglês está investindo esse valor, 34 milhões de euros, para levar esses 3 jogadores. Fernandinho, se você me perguntar assim, beleza, esses 34 milhões de euros, quanto que vale para o Igor Jesus, para o Jair e para o Cuiabano? Eu não tenho essa informação, porque eu fiz essa pergunta para a pessoa que está representando o Nottingham Forest nas negociações, e essa pessoa falou, não tem nada precificado por cada jogador, é um pacote. O Nottingham Forest veio, fez uma proposta nesse valor de 34 milhões de euros para levar os 3 jogadores. O Botafogo já aceitou. E aí, o que falta para o negócio ser concretizado? Os empresários dos jogadores aceitarem todas as propostas feitas. A do Igor Jesus já aceitou. Falta agora do Cuiabano e do Jair. Só que um dos empresários do Jair, que é o Juliano Bertolucci, é quem está envolvido na negociação representando o Nottingham Forest. Então, a tendência é que o Jair também aceite. E agora falta o Cuiabano.
Então o Botafogo está muito próximo de vender, resumindo toda essa ópera toda, está muito próximo de vender 3 jogadores por 34 milhões. 34 milhões. Eu dei até uma olhada aqui, minha cabeça não sei se estava queimada. Este rapaz aqui, tirou! Que eu vou falar coisa séria agora. Pedrosa, esse rapaz aqui, que é o Jair, que está há pouco tempo no Botafogo, chegou no início da temporada. Foi uma negociação quente, arrastada e delicada, porque envolveu um grande ídolo, que era o Tiquinho Soares. O Botafogo deu o Tiquinho Soares e pagou mais 14 milhões de euros por ele. Então imagina que o Tiquinho tinha um valor, né, de mercado, entregou esse jogador e mais 14 milhões de euros. Só um detalhe sobre a chegada do Jair. Por contrato, o Jair é obrigado a ir para o Lyon depois de um determinado momento, depois de 18 meses de Botafogo. Ah, tá. Então, ou seja, ele não ia ficar para sempre no Botafogo. Ele daqui a 18 meses ele já ia embora mesmo. Mas aí 18 meses ainda é tempo, né? Não, sim, mas é só um detalhe. Aí a gente tem esses 3 jogadores valendo 34 milhões, ou seja, se a gente botar que não vai levar nada no Jair, porque já investiu esse dinheiro, e esquecer que o Tiquinho Soares foi, a gente tá falando de 20 milhões a mais por esses 2 jogadores. Você acha pouco? Você acha justo? Pouco. Pouco. Pro Jair, sim, principalmente. E pro Igor? 23 anos? Mais pouco ainda, digamos assim. Porque o Igor, eu entendo a saída, eu entendo que ele é um jogador que tá vivendo o melhor momento da vida dele. Foi assim no ano passado na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Chegou à Seleção Brasileira, fez gol. E a Europa é assim, ela vai olhar para um cara como esse, que sabe jogar sem a bola, sabe jogar com a bola, tem faro de gol, é jovem, entende futebol moderno, vai precisar dele. Tanto que o Nottingham Forest tentou pegar o Pedro no ano passado. Sim. É um jogador que não atende os requisitos que o Igor Jesus atende. Consegue entender? Eu não estou comparando o nível de jogador. Sim. Eu acho que o Pedro com a bola no pé, por exemplo, é melhor do que o Igor Jesus. O Pedro é um cara mais testado no futebol brasileiro do que o Igor Jesus. Mas pro que a Europa pede, não é à toa que o Cuiabano está indo. É um jogador tático, é um jogador que se entrega, que entende tudo o que precisa ser feito taticamente. Tanto é que ele se adapta muito bem com o Arthur Jorge e muito bem também com o Renato Paiva. E tem uma palavra que entrega para os 3, principalmente para o Cuiabano e o Igor. A intensidade. A intensidade. São 2 jogadores muito intensos. Eu falei aqui em outro programa, no mês passado, é impressionante a intensidade que o Cuiabano está jogando. Sim. Ele não disputa, ele não perde uma disputa, ele não desiste de uma jogada, ele corre o campo inteiro. Então, esses caras, eles estão prontos para a Europa. Não quer dizer que eles vão dar certo lá. Então, tô falando que eles estão prontos. Então, assim, o valor é baixo, Fernanda. Mas, infelizmente, isso faz parte do clube que é o do John Textor. O John Textor, ele tem outros negócios, outras, digamos assim, engenharias financeiras que ele precisa fazer. E essa é uma delas. Se ele vai trazer outros jogadores ou não do calibre desses jogadores, eu não sei. Aí quem tem que cobrar é a torcida do Botafogo. Porque não pode sair o Igor Jesus e o Botafogo ficar com o Juan Cruz. Não pode sair o Igor Jesus e o Botafogo não vai ao mercado para contratar ninguém. Então, assim, o Cuiabano e o Jair são peças mais fáceis de você resolver do que o Igor Jesus, sem dúvida alguma. Além dessas virtudes técnicas que todo mundo já conhece desses 3 atletas, ainda tem uma outra virtude. São 3 jogadores extremamente jovens. Pouca gente deve saber, mas o Cuiabano tem 22 anos. É muito jovem. Ou seja, o Igor também. Tá maturando aí. Porque o Igor todo mundo já sabia que era jovem, mas o Cuiabano muita gente imaginava que fosse um jogador mais experiente. Pelo contrário. E o Jair a gente sabe que é uma promessa. Eu tô na linha do Pedrosa também, cara. Eu acho que depende muito de quem o Botafogo vai conseguir trazer para repor aí. Porque não dá para você vender seu principal centroavante e ter à disposição o Juan Cruz, que hoje a gente sabe que não consegue render tal como rende o Igor Jesus. Agora, o Cuiabano é um case de sucesso, porque ele sai do Grêmio meio que chutado, assim, no sentido de não estamos contando com esse jogador, o Botafogo vai lá, busca o jogador, valoriza o jogador e ele está sendo vendido por um valor alto. O outro, o Jair, o Botafogo comprou para vender. Tá muito claro isso. E o Igor Jesus também. O Botafogo pega o Igor Jesus como? De graça, não é? Naquele momento ali de pré-contrato. E tá vendendo ele. Então, assim, é pouco pro que esses jogadores valem? É pouco. Mas no contexto que o Botafogo pegou esses jogadores, o Botafogo vai estar, se esse dinheiro for reinvestido no Botafogo, ganhando grana. Agora, dos 3, vocês têm mais não sei se vocês vão concordar comigo, dos 3, quem deveria menos pensar é o próprio Cuiabano. É aceitar a proposta na hora. O Igor Jesus, eu entendi no primeiro momento repensar, de repente tem algo melhor para a Europa, sabe? Um futebol melhor, um time melhor, com mais visibilidade. Agora, o Cuiabano é pegar a proposta e aceitar na hora. Eu acho que o Igor Jesus é o que deveria pensar melhor pensando em seleção brasileira. Não sei se ele vai conseguir jogar
imediatamente lá no Nottingham Forest. Acabaram? Depois, por favor, tá? Ô, Big Thunder, acho que você tem na sua agenda aí ligar pra minha terapeuta? Pode telefonar pra ela. Hoje aí ele não é titular, ele está titular, eu tô falando. Quem é que não aceitou ainda, Bruno? Olha, eu não tenho essa informação de que quem não aceitou ainda. Eu não sei se ele não aceitou, mas ainda não tive o ok dos empresários dizendo que ele deu ok. Quem? O Cuiabano. Então, aquele helicóptero de pétalas de flores que ia mandar no Igor, manda lá na casa do Cuiabano, por favor, pessoal da produção. Mas o que a gente pode fazer? Telefonar pra eles? Fernanda chora ao vivo. Sai fora. Aí eu tô chateada. Vão tirar Sabe 3 por quê? jogadores aí do Botafogo. Eles são os 3 jogadores. Põe na tela eles aqui. Essa aí, é a minha opinião. Depois a culpa vai ser do Paiva. Eles 3 aqui, mais o John, mais o Gregory, pra mim... Marlon Freitas, pô. Marlon Savarino. sempre. Temporada, 25. Temporada. Eles 5, o Jair ainda oscila porque é jovem natural, defensivo, é assim mesmo. Mas este rapaz aqui e este rapaz aqui, eles têm a temporada de 2025 na mão do Botafogo. Assim, eles são os personagens em momentos que o Botafogo patinou, derrapou na pista, quase não passou na Libertadores, tudo isso. Ele tem gol importante de classificação, ele tem gol extremamente importante, gols de classificação, fora o desempenho. Aqueles jogos assim que você olha e fala, meu Deus, ninguém tá performando. Ele joga bem, Igor joga bem, Gregory também tem passado de forma irretocável e o John também. Então, assim, são 2 caras, eu acho que a metade porque todo ano, toda temporada, em algum momento, você vê que tem alguns personagens que são os personagens. O Savarino sempre vai ser o Savarino. Mas se a gente olhar a temporada do Savarino, ele ficou fora um tempo. Às vezes é um jogo mais regular, um jogo não é tão Savarino assim. O Jair também às vezes tem os seus repente, mas o Cuiabano e o Igor Jesus, eu não tenho o que falar deles, Venia, na temporada de 25. Eles são jogadores hoje extremamente necessários pro Botafogo. Então, por isso que eu tô brincando de filmar e de estar triste, porque eu tô triste mesmo. De fato, como torcedora do Botafogo, perder esses 2 caras, pra mim, vai ser muito doloroso esportivamente, Vinícius. Não, eu não tenho dúvida disso. Agora, pensando no futuro, não tem muito o que fazer. O negócio acontecendo. Sim. O que vai acontecer? Eu acho que quem vai fazer mais falta, pra mim, é o Igor Jesus. Sem dúvida. Pela qualidade dele, e se a gente olhar o elenco do Botafogo, hoje não tem ninguém pra substituí-lo à altura. No caso do Cuiabano, que tá jogando muita bola, que eu acho que atualmente é o melhor jogador do Botafogo, questão de intensidade, todos os sentidos, a gente, por exemplo, pode olhar para o elenco e ter alguém para fazer a ponta esquerda, que é a função que ele está fazendo. No caso do Jair, repito, ele não é titular, ele está titular por conta das ausências, por conta de lesão. Então, eu acho que assim, o que vai fazer mais falta é o Igor Jesus. E o que vai dar mais trabalho para o John Textor para ele conseguir encontrar alguém no mercado para substituir a altura. Porque ter um centroavante com as qualidades dele, com as características dele, com as virtudes dele, é muito difícil de você encontrar. E se você encontrar, esse jogador vai ser extremamente caro para o John Textor. Então, é uma pena. Mas faz parte. Faz parte. Não tem jeito. Faz parte do game do futebol. E esse rapaz aqui, Pedrosa, se a gente for olhar, analisar bem o Igor, a história dele, a trajetória aqui, que não tá... Parece que ele tá há 100 anos no Botafogo, né? Ele é um garoto com 23 anos, tem o Igor, né? Ele chega no ano passado... com essa característica do 9 super, extremamente intenso e moderno, que era exatamente o que o Arthur Jorge queria, né? Pro jeito que o Arthur jogava. E ele chega e acaba, com o tempo, desbancando um dos maiores personagens do Botafogo na temporada, nos últimos tempos, que era o Tiquinho Soares. Sim. Então, ele chega com muita educação, porque ele é um menino extremamente educado, com muita paciência, porque ele é um menino extremamente paciente, e com o seu futebol encantador. Mas se a gente for olhar hoje o futebol do Igor, o futebol do ano passado, do início, quando ele chega, ele é como um fruto no pé da árvore que já amadureceu. Dá um orgulho danado ver o Igor hoje sendo o dono do jogo, sendo o grande personagem, sendo o nome do jogo. O Igor, no ano passado, ele fez parte de conquistas importantes, sendo o protagonista, mas era um quarteto, era um time coletivo, era um time do Arthur Jorge, eram várias coisas. Hoje, 25, é o time, pra mim, é o Igor Jesus. Ele é o grande ponto de luz do time do Botafogo, isso esportivamente, até no jeito do Igor, assim. Eu brinco que ele é o labrador alvinegro. Eu não conheço um torcedor do Botafogo
que não goste do Igor Jesus. Esportivamente falando, porque ele é um cara completo, e também como personagem, Igor, que ele é um cara, tem um Kamehameha, ele tá sempre sorrindo, sempre atendendo a imprensa com muito carinho, os funcionários eu nem falo, assim, ele é um cara extremamente querido. Então, assim, o dia que este homem sair, eu vou meter o atestado. Eu não venho trabalhar, eu não consigo trabalhar, não quero saber, Pedrosa. Não, nem conte comigo. O Rafael esteve aqui com a gente no último sábado e a gente perguntou, né, quem são os jogadores que você jogou, que se incorporam na final e tal. Eu até me surpreendi, porque a carreira do Rafael é enorme. E ele cita o Igor Jesus, que é um cara que chama a responsabilidade, que não sente jogo grande, que, pelo contrário, ele cresce em jogo grande. E a gente pôde ver isso tanto na temporada passada quanto nessa temporada. É um baita de um jogador, Cadê? Põe aí na tela a nova camisa do Botafogo, é isso? Olha aí a nova camisa do Botafogo. Foi agora que eles... Olha o Igor aí, o Túlio. Que bonita a camisa, os números... olha, eu vou te falar. O André, o Santi, parece inspirado, Sérgio Manuel, Parece inspirado em 95. Exatamente. Donizete, nosso Alain. Olha aí, grandes personagens de 95 e do novo elenco, né, de 25. Muito linda. Fazendo peixe. Porque o Botafogo foi campeão em cima do Santos em 95. Se eu fosse fazer essa propaganda, acho que o mais difícil seria ficar perto do Pitbull. Do Pitbull, Veneno? Ai, que Você legal, viu ali o Alan gente. segurando a maior tranquilidade? Eu vi, porque a gente chama ele carinhosamente também de Pitbull, ele e o Gregor. Muito legal, coisa linda, gola. Viu a golinha, que coisa bonita? Muito bonita. Inspirado em 95, um beijo pra toda a equipe do Botafogo que desenha, a galera... o Glaucio, o Gabriel Assis, todo mundo que fez essa camisa linda, mais uma vez golaço. O Marcelo Azalinho tá lá? Marcelo também tá lá, O filho dele querido. assiste o nosso programa. É mesmo? É fã do nosso programa. Marcelo, querido, todas essas artes que você vê no Botafogo em camisa, camisas também desenha, o Marcelo é um dos grandes caras da cabeça pensante lá, dessa criatividade. Um beijo, parabéns pra todo mundo. É difícil, não é também... Já viu uma camisa do Botafogo feia? Não. Com todo respeito. Não tem. Nunca vimos, Não né, lembro. gente? Não Teve lembro. uma que foi aposentada, mas eu nem lembro muito por quê, assim. Sai fora. Ano passado eu já fiz uma nova e ganhei de você, 3-0. Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar pra vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva pra vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, sem tio, 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara. Com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. E você que é membro do canal vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link pra vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. Gatito Fernandes tem negociações com o Botafogo para voltar a tempo de disputar o Super Mundial nos Estados Unidos, segundo informa o TF, mas a notícia vem do Paraguai, né, do paraguaio jornalista Arturo Rubin, no programa Futebol a lo Grande. No caso, Gatito tem 37 anos, né,
Jogou 17 jogos pelo Cerro Porteño em 2025 e ele atualmente, né, está na reserva. Ele foi para lá, né, mas tinha um grande goleiro, né, que também é ídolo do Cerro Porteño, na posição lá. Ele não pegou uma posição vaga ou um goleiro inexperiente, é um goleiro, né, de renome, de muito gabarito lá no Cerro Porteño, muita moral no Cerro Porteño. E ele jogou alguns jogos, mas não conseguiu pegar a posição, né? E o Botafogo hoje, sem o Léo Link, que machucou o ombro e ficará alguns meses fora, e só com o garoto da base e com o Raul à disposição para serem reservas do John, não passam confiança, então fez certo. Se realmente voltar, o Gatito faz certo o Botafogo em repatriar o Gatito, que não deveria ter saído. O Gatito é um cara que eu falava que, na época que estava aí dispensando não renovando com o outro, vendendo o outro, o Gatito era um cara que valia a pena você manter. Ele seria mantido e renovado, né, por mais um ano, para encerrar a carreira aqui, mas ele quis sair para encerrar a carreira no Cerro Porteño, né? Mas que bom que ambos estão mudando o rumo da história e consertando os erros aí, que foi um erro. O Gatito sair foi um erro. É ídolo, tem que encerrar a carreira aqui sim, e ainda agarra em alto nível. Vale lembrar que contra o Red Bull Bragantino, contra o Red Bull, na fase pré-Libertadores, ele fechou o gol contra o Red Bull e nos classificou para a fase de grupos na Libertadores. E contra o Internacional, penúltimo jogo do Brasileirão, jogo pós-Libertadores, né, título de Libertadores, onde o John levou amarelo contra o Palmeiras no jogo anterior do Brasileirão, estava suspenso, ele agarrou e fechou o gol. E para mim aquele jogo sim foi o jogo do título. E tem muita moral o Gatito Fernandes, ainda bem que está voltando. Segundo o jornalista Ben Jacobs, do portal AS da Espanha, o Nottingham Forest vai pagar ao Botafogo 40 milhões de euros, aproximadamente 250 e pouquinho, 257 milhões de reais na cotação atual. E gente, vamos combinar? Vamos lá, pelo centroavante Igor Jesus ficaria 20 milhões de euros, 128,4 milhões de reais. Mais bônus. O resto ficaria para Jair e Cuiabano. Vamos combinar? 20 milhões por Jair e Cuiabano é sacanagem, né? Porque, o Cuiabano custou ao Botafogo uns 6 ou 8 milhões de reais, tá? Beleza. Digamos que fossem 6. E que o Jair custou 14 milhões de euros. Você tira o Jair, né? Vendendo o Jair pelo mesmo valor que você comprou, saindo 0-0, sobram 6 milhões de euros. E você teria valorizado o Cuiabano aí mais ou menos umas 5 vezes, 6 vezes. Vendendo ele por 6 milhões de euros, que pra mim é merreca. Pro Cuiabano é merreca. Então, no saldo geral, estamos vendendo o Cuiabano por muito abaixo do que ele pode ser vendido, porque é um destaque hoje do Botafogo e do Brasil. Na lateral esquerda, é um dos melhores do Brasil hoje, é o Cuiabano. Um dos melhores do Brasil, facilmente. Facilmente. Vai ver quanto é que o Wesley do Flamengo vai ser vendido, né? Vai ver isso lá, o valor, a diferença de valores. O Jair é brincadeira, porque comprar por 14 e vender por 14 é tipo isso. Não é no papel isso, mas é tipo isso. É vender por 14, comprar por 14. Não teve lucro nenhum. Ou se você lucrou no Jair, você vendeu o Cuiabano para o mesmo valor que você comprou também. Aí não tem muito ponto de correr, é cobertor curto. 20 milhões por Jair e Cuiabano, ou você vendeu os dois por muito menos acima, muito pouco acima do que pagou, ou você não teve lucro nenhum em um deles e lucrou um pouco melhor no outro, né? Vai entender. Você não pode fugir disso. Porque somando o Cuiabano, que deu 1 milhão de euros, vamos dizer assim, 6 milhões de reais, 8 milhões de reais, 1 milhão de euros aproximadamente. Somos o Cuiabano com o Jair, é 15 milhões de euros. Tu vende por 20? 5 milhões de euros a mais. Vendeu um pouquinho só a mais do que comprou, né? E o Igor Jesus por 20, já falei, é brincadeira. 20 milhões pelo Igor Jesus é merreca. Merreca. O cara, há pouco tempo atrás, era atacante titular da seleção brasileira, tá jogando uma barbaridade, né? É jovem, pode se valorizar ainda e sair para um time, até um time grande da Inglaterra. Tivemos aí propostas de sondagens de times grandes, como teve aí, acho que foi o próprio Tottenham, né? Uma parada assim. Times grandes da Inglaterra sondaram o Igor Jesus. E ele jogando um belo Mundial. E até, quem sabe,
fazendo boas oitavas de final da Copa do Brasil, Libertadores, decidindo os jogos, se valorizar até o finalzinho da janela, vender para um time maior, com um valor maior. Acho que 20 milhões pelo Igor Jesus é pouco, tá? Começa por aí. Mas é aquilo, o que eu falei no grupo WhatsApp esses dias. O Botafogo, se esse dinheiro caísse no nosso caixa e fosse pra gente reinvestir esse dinheiro, eu ia achar ridícula a venda, porque tá vendendo os caras muito abaixo do que realmente eles custam hoje em dia. O Jair, ele era um titular de Série B, saiu por 14 do Santos. Agora é um titular de time de Libertadores, campeão brasileiro. Ele vai sair por um pouquinho mais que isso. O Cuiabano, o ano de 24 e 25 dele faz ele valorizar absurdamente. Não é pra sair por 5, 6 milhões de euros. Não é pra sair por isso. E o Igor Jesus, pelo amor de Deus, só 20 milhões também acho brincadeira. Mas é aquilo. Se fosse cair pra gente pegar esse dinheiro e reinvestir, eu ia achar ridículo. Como vai pra socorrer o Lyon, pro caixa único da Eagle, né? Que se dane. Aí eles estão querendo correr atrás de dinheiro desesperadamente. Beleza. A minha única imposição, minha única cobrança é que tem que repor a altura. E se por um acaso, vendemos por pouco, então a reposição não pode ser tão valiosa assim, aí o erro é de vender barato. A reposição tem que ser boa sim, porque são 3 titulares, né? Hoje são 3 titulares sim. O Cuiabá dominou a posição da ponta esquerda. Ele já era titular na lateral esquerda quando ele virou ponta esquerda. Então são titulares do time. Igor Jesus é o cara do time hoje, né? Tá vendendo por banana. Então repõe a altura. E outra, com o Igor Jesus no time, já era preciso buscar um atacante. Porque nós só temos ele. Não temos reserva para ele. Agora tem que buscar 2 atacantes de um bom nível. Um para ser titular e o outro para ser a sombra. Porque Juan Cruz, Elis Manuel não dá. Tá? Desculpa, mas não dá. Então é isso. Tá? Como vai ser para socorrer o Lyon, que se dane. É do bolso deles que vai sair a reposição do Botafogo? Então dane-se. Socorre o Lyon lá, para a reposição precisa ser feita à altura e urgente. O Botafogo está nas oitavas de final da Copa do Brasil e do Brasileiro. Se o time cair de qualidade, como já está muito abaixo do ano passado. A hora do meio do ano agora era para melhorar o nível. Se piorar mais ainda, esquece. Esse ano é brigar por um G6 e olhe lá. Tá? Temos que melhorar urgentemente a qualidade do time e vender, 40 milhões é um sinal para o mercado de que a Eagle está desesperada por dinheiro. Estamos vendendo barato. Venham, é saldão. Venham e levem. Porque vender 40 milhões, 3 jogadores, do nível desses 3, 40 milhões, esses 3 jogadores. Gente, não dá. Não dá. Se tu vendesse só o Igor Jesus e o Jair por esse valor, já seria ridículo de barato. Agora, com o Cuiabano ainda, é piada. Fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Aqui em cima nós temos o Live Pix. Aqui embaixo nós temos o link do nosso canal Reserva, que bateu 1000 inscritos, graças a Deus. Mas quem não é ainda inscrito naquele canal Reserva e tá nesse aqui, se inscreva lá, porque pode ser que esse aqui seja derrubado. Então vá pra lá, porque se por acaso esse aqui cair, você tem que estar inscrito no outro canal para continuar recebendo nossos vídeos, tá? Não parar de receber nossos conteúdos, tá bom? Se inscreve lá, tá? E temos nosso Instagram também, caso esse aqui caia, vamos avisar pelo Instagram a vocês. Vai lá e segue o Instagram também. Tem o canal de React Torcedores, tá meio parado, mas vamos voltar a postar assim que possível. Temos nosso e-mail de contato, que é o nosso Pix ali em cima, rafoguense10@gmail.com. Qualquer valor que se doar é ajuda muito a gente, tá? Ajuda muito o nosso serviço aqui, o nosso trabalho, tá? Live Pix, Superchat e o Pix ajudam muito. Ó, São Paulo já saiu ali no sorteio, primeiro sorteado, não foi quem é o rival de São Paulo, pode ser o Botafogo, tá? Pode ser. Se por acaso sair enquanto eu tô aqui explanando, eu aviso vocês. E acho que é isso, né? É o nosso e-mail de contato. Queria propor aí um jabá, um merchan. Então é isso, ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.